O que as pessoas fazem é tentar usurpar o trono de Deus e o lugar dele. E hoje, isso se chama idolatria na Bíblia. E hoje os três maiores ídolos, entre os três maiores ídolos que a gente conhece, o terceiro maior é o Estado. Mas a gente tinha a professora daquela creche que morreu queimada para defender criança. Sim, lembro. Você lembra? Veio agora ela na mente. E ela caiu no esquecimento. Mas no mesmo ano, a Anitta foi eleita a mulher do ano. Porque um jovem de 16 anos, segundo o Código Penal, é incapaz de responder pelos seus atos, mas já é capaz de votar? Porque uma criança, depois de seus 14 anos, já pode ter relação sexual, segundo o Estado, segundo a lei, mas ela é incapaz de casar-se? Alguém me responde isso aí. Mas então eu, como cristão, como trabalhador, empreendedor, vou ter a audácia de dizer que o suor do meu rosto deve ser entregue ao Estado para que esse tipo de coisa seja financiada. Pelo amor de Deus, pera aí, vamos com calma, né? Isso aí é brincadeira, é pra rir. Aqueles que acreditam que o Estado devolve em alguma coisa, ele não devolve. Tire isso da sua cabeça. O Estado não é o seu salvador. Não transforma o Estado em um ídolo. Para cada real que o Estado volta, ele destrói pelo menos 5. Fala, turma! Mais um episódio aqui do nosso podcast do nada, mas com muito conteúdo. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que é internacionalmente desconhecida, mas que tem muito conteúdo, muita informação para poder compartilhar conosco. Uma pessoa que entende um pouco da palavra, que diz ele que qualquer dia vai sentar junto com o Tássio e vai disputar quem entende mais. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo Afonso, a esse episódio aqui do nosso podcast do Nada. Como você bem sabe, o podcast só acontece porque do nada surge o conteúdo. Do nada de uma conversa surge algo interessante para a gente poder compartilhar com as pessoas que estão ali na telinha. Por favor, fique à vontade em se apresentar. Bem, boa noite, pessoal. Espero que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Concordo plenamente com a parte do internacionalmente desconhecido, mas tenho que discordar que eu na frente do Tássio, pô, ia servir no máximo para servir a água dele, pô. Quem sou eu para debater com aquele cara? Mas vamos lá, né? A gente talvez ensine para quem sabe talvez um pouco menos e aprende com quem sabe um pouco mais, né? E a gente sempre vai compartilhando. Muito boa, muito boa. E, Afonso, essa semana tivemos a oportunidade de falar, de conversar um pouquinho, tivemos aquele momento ali de a gente trocar umas ideias sobre a palavra, sobre a escritura em si. E durante esse momento a gente, juntos ali, estava ouvindo um podcast, que no podcast ele mencionava sobre aquele versículo de Mateus, que dá a César o que é de César. E muitas pessoas acabam pegando aquilo ali como se fosse, eu não sei, mas você ficaria à vontade para poder tentar nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse versículo, mas as pessoas pegam aquilo ali e referenciam ao imposto, ao tributo, que deve ser pago. Então, na sua singela opinião, no seu entendimento, nas suas interpretações, o que é que você consegue entender desse versículo que, salvo me engano, está lá em Mateus, né, 22, 21, e o que é que você poderia passar? Qual é o seu entendimento sobre esse versículo? Primeiro, a gente deve entender que quando a Bíblia fala sobre impostos, ela reconhece a sua existência, mas não o legitima. Um texto muito usado por aqueles que dizem que as escrituras se baseiam para o pagamento de impostos irrestrito, além desse, é o de Romanos capítulo número 13, onde Paulo vai falar sobre as autoridades, onde vai falar o dever que essas autoridades têm e que, por causa disso, pagamos tributos. Certo. Então, algumas pessoas veem esses dois textos como a legitimação da Bíblia para o pagamento de impostos. Mas vamos entender primeiro Romanos 13 e passar pelo de Mateus, para dar a César o que é de César, que se tornou tão famosa essa palavra, que se tornou até um ditado popular. Em Romanos capítulo 13, quando Paulo vai falar sobre o Estado, ele não está sacralizando o Estado. O que ele está sacralizando é a justiça. O que Paulo vai dizer que Deus determina? Paulo vai dizer que Deus determina da seguinte maneira: o Estado é uma ferramenta para promover o bem e punir a injustiça. Promover o bem e punir o mal. Por isso, se você faz o errado, por isso, se você está fazendo aquilo que não se deve, você deve temer o Estado. E por conta disso, a gente paga o imposto. Agora,
vamos fazer a pergunta e vamos aplicar ao nosso tempo. Então, a função do Estado, segundo a Bíblia, é promover a justiça e punir a maldade. A pergunta que eu faço é, o Brasil que hoje que nós vivemos, a honestidade, ela é promovida ou não? O que é mais vantajoso hoje? O que a gente vê mais nesse estado que a gente vive? É injustiça ou justiça? Injustiça, né? Até que também tem um ditado, né? Que o pessoal diz que às vezes cometer a injustiça, às vezes o crime compensa, né? Exato. Vamos lá. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é IBGE, você pode pesquisar aí, não é uma opinião minha, não é vozes da minha cabeça. Para cada 10 homicídios, apenas um acaba em condenação. A maioria dos estelionatários hoje estão rodando livre. Eu faço a pergunta, a maioria do que é prometido pelos políticos é verdade ou é mentira? Mentira. Mas por que então se continua se elegendo esse tipo de camarada? Por que então a gente vê que continua a criminalidade? Porque se continua a manutenção desse ciclo vicioso que é o sistema corrupto que nós vivemos. O Estado hoje ele promove a injustiça e pune a honestidade. Pune aqueles que são honestos, pune aqueles que estão tentando andar corretamente. Ou seja, só vendo o Estado brasileiro hoje como ele já está fora do padrão divino. Então, eu não posso e nem devo financiar esse tipo de Estado. Vamos lá. Quando Jesus fala, quando vem até Jesus, na verdade, quem vem são os escribas e fariseus tentando Jesus para que ele falasse algo contra o Estado, para que o Estado tomasse partido contra ele. Então foram até ele, levaram uma moeda e nessa moeda disseram, olha, é lícito a gente dar tributo a César. Então Jesus vai falar, disse, de quem é a imagem que está aí nessa moeda? De quem é a imagem? Disseram de César. Muito bem, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Existe, só para não perder o seu raciocínio, Afonso, mas existe até um detalhe nessa moeda também, né? Uhum. Em si, que é tanto a imagem de César, como mensagens pagãs ali, e uma deusa também, né? Isso. Que seria, se eu não me engano, seria a avó de Tibério, né? Sei lá. Isso, exatamente. Tibério César. Vamos então analisar por partes. Primeiro, Jesus não está legitimando aqui o pagamento de impostos a César. Porque se ele estivesse legitimando o pagamento de imposto a César, o que ele estaria legitimando não era apenas o pagamento de imposto, o que ele estaria legitimando era o governo romano. O governo romano foi um governo corrupto, o governo romano foi um governo perseguidor contra cristãos, o governo romano, principalmente o de Nero, foi aquele que queimou cristãos em estacas. Roma foi a maior perseguidora dos cristãos do primeiro século. Eu não posso acreditar em momento algum que Cristo está dizendo, pode financiar isso aí, que está certo. Pode dar o sustento do seu suor para o governo, para esse tipo de governo corrupto, que isso vai estar correto. É inimaginável para mim acreditar que Cristo está apoiando, legitimando ou incentivando esse tipo de conduta. Então ele não está legitimando o imposto ali em si? Não. Agora, é muito interessante isso, porque isso causa até uma certa polêmica. Porque a gente está indo um pouco contra tudo aquilo que o mundo fala. Entendeu? Porque o que a gente aprendeu, pelo menos o que eu aprendi, o que eu escuto, o que eu ouço, o que eu vejo, alguns pregadores de nomes falando que Jesus está legitimando esse imposto. Inclusive, Afonso, eu vi até em uma Bíblia, na King James lá, e no seu estudo, ele tem uma parte que ele fala que Jesus está legitimando Lembrando que o estudo ele é feito através de homens. Homens e que na maioria das vezes também recebia tributação, recebia apoio e incentivos do Estado. Para que não falassem contra, mas falassem a favor deles, não é verdade? Mas vamos aqui colocar. Quando Jesus fala, dê a César o que é de César, o que está fazendo com que aquela moeda pertence a César? O fato de que naquela moeda está gravado a imagem dele. Então, o fato da imagem de algo estar gravado nele faz com que aquilo pertença a ele, correto? Sim. Então, aquela moeda pertence a César porque a sua imagem está imprimida nela. Só que Jesus continua o versículo dizendo, dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, a imagem que está estampada na moeda é de César, mas a imagem que está em você é de Deus.
Lembre do princípio de como Deus constituiu este mundo. É isso que Cristo está voltando. Cristo está voltando ao princípio de todas as coisas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagem para representar, semelhança para governar. Vocês estão sendo governados por homens, quando na verdade deveriam ser governados por Deus. Vocês estão submetidos a uma autoridade humana, quando vocês deveriam estar submetidos à autoridade divina. Irmão, quando Deus criou o homem e entregou a ele tudo. Toda a criação foi dada ao homem. Todas as coisas foi dada ao governo do homem. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Está aí, administre. Domine sobre todas as coisas, mas nunca Deus disse que um homem deveria dominar sobre o outro. O que as pessoas fazem é tentar usurpar o trono de Deus e o lugar dele. E hoje, isso se chama idolatria na Bíblia. E hoje os três maiores ídolos, entre os três maiores ídolos que a gente conhece, o terceiro maior é o Estado. As pessoas têm o Estado como um ídolo. As pessoas têm o Estado como provedor, têm o Estado como protetor, têm o Estado como referência, têm o Estado como autoridade moral. E isso é uma inverdade. O Estado é uma ferramenta, mas não é um fim em si mesmo. Deus não legitima o Estado, porque o governo que Deus conhece é onde ele é soberano. O reino de Deus vai vir para derrubar todos os reinos dos homens. Mas os homens se esqueceram disso e por isso financiam os tipos de governo que são levantados hoje, principalmente esses que são ilegítimos, que são anticristãos, que defendem princípios que não são os nossos e ainda fazem com que a gente financie isso. Vamos lá. Quando Adão cai, quando Adão erra, qual é o castigo ou qual é a principal consequência que Deus vai dar para ele? Do suor do seu rosto você vai comer. Sim. Então, qualquer homem que tente viver sobre o suor de outro, qual é o nome que a gente dá? Ladrão. É esse o nome que a gente dá. Por que eu dou um nome diferente quando é o Estado que faz isso? Porque o Estado hoje é o maior perseguidor e o maior obstáculo que o empreendedor tem. Mas ele, o mesmo empreendedor que ele persegue, o mesmo empreendedor que ele se torna um obstáculo, é o empreendedor que tem que financiar essa farra. E é o empreendedor que ele massacra. Exato. Então, por quê? Por que eu devo investir o meu dinheiro em algo que eu não compactuo? Porque se eu não compactuo com esse Estado, se eu não compactuo com seus ideais, por que eu devo ser obrigado a financiar ele? O nome imposto, já na sua própria preposição e etimologia da sua palavra, já é negativo por si mesmo. O próprio prefixo "in", meu irmão, já diz que a coisa não é boa. Involuntário, imposto, ingrato, insatisfeito. Qualquer coisa, meu irmão, que tem o prefixo "in", já traz uma carga negativa. E imposto quer dizer que aquele negócio, meu irmão, está sendo obrigatório sobre mim. Nada é voluntário. Olha que coisa. Então, quando o Estado rouba o suor do meu rosto, eu tenho que bater palma e dizer que está tudo certo. E, consequentemente, isso acaba sobrando para aquela classe menos favorecida, né? Exato. Porque o empreendedor ali, ele não vai sofrer sozinho. Ele vai passar essa carga tributária para o consumidor final ali. Com certeza, meu amigo. Olha, bota uma coisa na sua cabeça. Existe uma ideia no socialismo e no comunismo, que eu não sei da onde é a lógica, que a tributação das grandes riquezas ou dos bilionários resolveria alguma coisa. Irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Bilionário nunca vai pagar imposto. Alguém pode perguntar, mas as grandes montadoras ou as grandes empresas vão repassar. Elas não vão tirar do seu prolabore, elas vão repassar os custos ou vão para outra nação que seja mais lucrativa ela estar lá. Então, no final, quem vai pagar essa conta é o pequeno, é o pobre, é o desamparado. O Estado vai lhe sugar até a última gota. Você que depende de assistencialismo do Estado, eu tenho um lamento a lhe dizer. O Estado não produz nada, pelo contrário, ele consome. Ele consome. E no dia que não houver mais verba, no dia que o empreendedor quebrar, no dia que não for mais lucrativo você trabalhar nessa nação, o dinheiro vai acabar, então acaba a farra. Existe uma coisa na economia chamada curva de Laffer. A curva de Laffer indica que quanto maior for a cobrança, quanto mais impostos for cobrados, menor vai ser a arrecadação. Erlan, você tem esse negócio aqui. Se eu lhe cobrar 100% do imposto de renda, você continua trabalhando? Não. Não vai fazer mais sentido. Mesmo que eu cobre menos, mesmo que eu cobre 90%, 80%, 70%, chega uma hora que não tem mais condição, porque você vai dizer, não compensa mais trabalhar, correto? Sim. Então é a mesma coisa que a curva de Laffer diz. Quanto mais impostos o Estado cobrar, menos ele arrecada.
menos ele arrecada. Por quê? Porque se torna menos vantajoso trabalhar, se torna menos vantajoso produzir. Por isso que vai ter vazão de empreendedores para Exato. outro país. Exato. Então as pessoas vão fazer a demandada. Se você quiser taxar as grandes nações, se você quiser taxar as grandes indústrias, acredita. A única coisa que ela vai fazer é tchau. É tchau. E para um lugar onde ela seja valorizada, um lugar onde seja mais lucrativo ela ficar. E quem vai sofrer com isso? O menos favorecido. Menos favorecido. Então, você quer dizer que Jesus ali, de fato, ele não estava legitimando o imposto. De forma nenhuma, né? De forma alguma. Até porque, como você mesmo uma vez falou, chega um momento que acaba se tornando legítima defesa, né? Legítima defesa. Quando o governo se torna corrupto, quando o governo se torna anticristão e imoral, sustentá-lo com impostos se torna você ser cúmplice dele. Veja, quando em Romanos capítulo 13 mostra que nós devemos obediência civil, obediência às autoridades, essa obediência não é irrestrita, ela é limitada. E limitada ao ponto onde o Estado deve fazer a sua função, que é promover o bem e punir a injustiça. Mas quando o Estado está caído e não observa esse princípio, quando ele promove a injustiça e pune a honestidade, então eu não tenho mais obrigação nenhuma com ele. Eu não tenho mais obrigação nenhuma de sustentá-lo. Eu não tenho obrigação mais nenhuma de seguir qualquer tipo de decreto que ele diga. Exemplo. Vamos ver alguns exemplos de desobediência civil observados na Bíblia e que foram apoiados pelas Escrituras. Faraó deu uma ordem às parteiras de que qualquer filho que nascesse no meio de Israel, no meio dos hebreus, e que ela fosse ali ajudar no parto, que se fosse uma menina deixasse viver, mas que se fosse um menino ela podia se matar. Isso era uma ordem do Estado. Ela podia matar os meninos. Nenhuma parteira obedeceu. Nenhuma das parteiras obedeceram. Por quê? Porque o Estado estava promovendo o mal e punindo a justiça. Então a gente disse, não vamos obedecer. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante das tábuas feitas por Nabucodonosor, Nabucodonosor disse, é para se curvar, é para adorar o Estado, é para se submeter a ele. Aqueles 3 jovens disseram, não. Não, a gente não vai obedecer. A gente obedeceu o Senhor até hoje. A gente seguiu o Senhor até hoje. Mas como disse Pedro, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Sim. Então eu não vou financiar. Por que eu vou financiar um Estado? Por que eu vou financiar um governo que defende princípios que não são os meus? Por que eu devo financiar um Estado que me pune como um trabalhador, mas promove para o ladrão, para o assassino, para o estelionatário, recursos que eu nunca teria? Porque se eu quiser comer, eu tenho que trabalhar. Se eu quiser ter onde morar, eu tenho que trabalhar. Se eu quiser ter o que vestir, eu tenho que trabalhar. Mas por que numa nação onde existe auxílio-reclusão, os camaradas acham que isso vai dar certo? Como um empreendedor, quando ele quer tirar um dia de folga, a maioria dos empreendedores quer tirar um dia de folga, ele tem que se projetar de uma maneira tal, porque ele sabe que no dia que ele deixar de trabalhar, ele não só deixa de trabalhar, ele deixa de lucrar também. Então ele vê o que ele vai gastar no seu lazer e vê o que ele vai deixar de ganhar. Mas um camarada desse não. Ele tem direito até saidinha. Quantos trabalhadores aí a gente tem? O nome me escapa agora, mas a gente tinha a professora daquela creche que morreu queimada para defender criança. Sim, lembro. Você lembra? Veio agora ela na mente. E ela caiu no esquecimento. Mas no mesmo ano, a Anitta foi eleita a mulher do ano. Então o que é que está sendo promovido? Quais são os valores que estão sendo defendidos? Inversão de valores, né, cara? A gente tem ali a série e a mídia. A maior série agora que está aí no top dos tops aí é Os Donos do Jogo. Uma série onde bicheiro é o auge. É o auge, todo o glamour gira em torno de contraventor. A outra é Tremembé, onde mostra alguns criminosos famosos. E aquilo tá dando lucro para esses camaradas, irmão. Lucro! Não, e quando você fala até dessa série aí dos bicheiros, e você vê a frequência que isso vem aumentando, né? Porque a gente vê o tanto de família está sendo destruída pelas essas bets.
A glamorização, irmão. O tanto de família que está sendo destruída pelas essas bets. E o governo sabe disso, que as famílias estão sendo destruídas. Inclusive, ele próprio ameaçou cancelar a Bolsa Família daqueles que utilizassem do recurso para jogar nessas bets. Ou seja, ele sabe daquilo que faz mal, mas ele instala aquele mal para poder arrecadar através daquele mal. Exato. Então, não posso ser... Meu dinheiro não pode financiar esse tipo de coisa. Você que é cristão, você que realmente diz seguir a Cristo, você que realmente se diz que serve a verdade, você não se deve permitir, de bom grado, financiar esse tipo de coisa. Jesus uma vez foi ensinar sobre finanças e ele estava dizendo, olhe, não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, que é o dinheiro. E quando ele vai dizer isso, ele vai dar um exemplo. Olhe, não juntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão vem, mina e rouba, mas juntai tesouros nos céus. Ali, o ladrão não vem, mina e rouba, e nem a traça e nem a ferrugem consome. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde você colocar dinheiro, vai mostrar onde está o seu coração. Então, preste bem atenção. Quando um homem gasta todos os seus recursos num bar, é porque o seu coração está no vício. Quando um homem gasta o seu dinheiro em motel, em prostituição, é porque ali está o coração dele. Então, se você demanda recursos para o Estado, para esse tipo de governo corrupto, de bom grado, é porque o seu coração está aí. Não faça isso. É uma degradância, é uma miséria e uma promoção, irmão, da corrupção. Você não deve jamais compactuar de livre e espontânea vontade com esse tipo de coisa. Por isso eu digo, e novamente, em estados corruptos, em estados deploráveis, em estados anticristãos, sonegação se torna legítima defesa. O Afonso, e isso continua a se perpetuar, né? Porque chega a época da eleição e nós elegemos sempre as mesmas pessoas, os mesmos políticos, os seus sucessores, os seus parentes, e a gente às vezes reclamamos de tudo isso, porém não temos coragem de se eleger, cara. Nós que somos do bem, não temos coragem de se eleger, não colocamos a nossa cara a tapa ali para poder ver se conseguiríamos mudar esse cenário corrupto que tem no Estado. Vamos colocar. O problema não está nem tanto aí, Erlan. Isso aí é só um sintoma. A causa vai muito além. Vamos lá. Porque meios democráticos hoje, como a eleição, são ineficientes para a mudança. Simples. Estado democrático, como nós conhecemos hoje, a própria palavra democracia é o voto da maioria, correto? Muito bem. Mas aí onde está o problema? A democracia é um condomínio onde o porteiro pode votar. Vamos dar um exemplo. Eu, o senhor, a gente é pai de família, a gente tem nossas esposas e filhos. Vamos dizer que um casal tenha 3 filhos. E tudo que eles vão resolver de forma democrática. O que a gente vai comer hoje? O pai vai votar em arroz com feijão, a mãe vai votar em macarronada e os filhos vão votar em M&M. Então, como são 3 votos contra 2, a democracia é a vontade da maioria, então aquela família vai almoçar M&M. E pouco tempo depois está todo mundo doente, diabético, obeso. Irmãos, bote isso na sua cabeça. Não pode ser pela vontade da maioria. A coisa mais absurda e satânica que uma vez eu ouvi é que a voz do povo é a voz de Deus. A única vez que eu vi a maioria unida, junta, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, para fazer a mesma coisa, foi na Torre de Babel. Eu não sei se você sabe, mas o resultado não foi muito bom. A democracia é quando todo voto é válido, irmão. Então, a maioria, que depende do Estado, votará naqueles que fomentarão a dependência do Estado. Então, nesse caso, teria que ser uma monarquia, né? O governo de Deus não pode... O governo de Deus jamais foi democrático. Você não vai ver em momento nenhum Deus fazendo eleições para decidir alguma coisa. Estude sobre monarquia parlamentarista. Eu indico a qualquer um. Marechal Deodoro, quando no seu golpe,
no leito de morte, ele escreveu a sua carta pedindo perdão pela instauração da República, pela instauração da democracia aqui nessa nação, melhor dizendo. Ele pediu perdão pelo golpe. Estude o que é monarquia parlamentarista. Estude porque esse é o único tipo de governo que não perpetua a corrupção. Estude. YouTube, internet não está aí só para você ter como fonte de entretenimento, não. É uma fonte de conhecimento irrestrito que você tem. Hoje, qualquer criança com o celular na mão tem mais acesso a conhecimento do que Sócrates no seu auge. Então, estude. Hoje, a gente tem acesso a informações que a gente anteriormente não teria tão fácil. Estude. Não seja uma massa de manobra. O máximo que a gente poderia ter para melhorar com questão de democracia seria pelo menos uma república, onde aqueles que produzem, aqueles que de fato fazem um bem para a nação, é que tem direito a voto. Ou você acha correto, massa carcerária, ter direito a voto? Por que um jovem de 16 anos, segundo o Código Penal, é incapaz de responder pelos seus atos, mas já é capaz de votar? Por que uma criança, depois de seus 14 anos, já pode ter relação sexual, segundo o Estado, segundo a lei, mas ela é incapaz de casar-se? Alguém me responde isso aí. Mas então eu, como cristão, como trabalhador, empreendedor, vou ter a audácia de dizer que o suor do meu rosto deve ser entregue ao Estado para que esse tipo de coisa seja financiada. Pelo amor de Deus. Espera aí. Vamos com calma, né? Isso aí é brincadeira? É para rir? Eu não sou compactuador do Estado. Eu acredito no Estado mínimo. Defendo uma monarquia parlamentarista. Aqueles que acreditam que o Estado devolve alguma coisa, eles não devolvem. Tire isso da sua cabeça. O Estado não é seu salvador. Não transforma o Estado em um ídolo. Para cada real que o Estado volta, ele destrói pelo menos 5. Não acredite que o Estado pode fazer tudo por você, que ele é seu salvador, que ele é seu provedor, porque ele não é. Porque ele não é. Você não existe para o Estado, é o Estado que existe para você. O Estado lhe serve, não é você que serve ao Estado. Só que isso hoje é o contrário, né? Irmão, principalmente o empreendedor. O com empreendedor certeza. serve para o Estado. E a maior prova disso é o imposto de renda. Vamos lá. Bolsonaro foi duramente criticado, e justamente, por ter feito o sigilo de 100 anos, correto? Sim. Foi lá, Lula, então, fez o sigilo, em vez de 100 anos, fez o sigilo eterno. 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 Hipocrisia. Não, o pior do que isso, o governo pode ter gastos que ninguém deve saber para onde foi esse dinheiro, mas você não. Você todos os anos tem que estar lá mostrando o que você ganhou, de quem você ganhou e como você ganhou. O imposto de renda lhe tira muito mais do que apenas o dinheiro, irmão. Como diria um influenciador, disse, irmão, o dinheiro é o menor dos problemas, porque com dinheiro você compra as coisas mais vulgares do mundo. O que o imposto de renda lhe tira é a sua liberdade, é a sua privacidade. A criação do Drex nada mais é do que um passo que o governo tem para o total controle da economia. Que foi paralisado agora, não foi? Foi... Graças ao meu Jesus, meu irmão. Se não me engano, foi Imagine cancelado. se isso continua. Imagine que todos agora os proventos vêm do Drex. Não tem mais moeda física. Toda a moeda agora é digital e emitida pelo Estado e controlada pelo Estado. Basta uma crítica, Irlan. Uma crítica. E você vai ter todos os seus bens paralisados. Você nem recebe e você nem paga. Aqueles que endeusam o Estado, aqueles que acreditam que o Estado é o provedor, que o Estado é o seu protetor, que o Estado é o seu guardião. O Estado, em toda a Escritura, é descrito como uma besta, como uma fera que lhe devora. Em Apocalipse, é dito que o anticristo, que maldito seja, uma das suas principais questões é a tributação obrigatória a ele, porque ele vê a tributação como forma de adoração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Seu coração. Então eu não posso, de bom grado, falar que é justo impor a alguém a tributação para manutenção do Estado corrupto. Boa. Até porque, eu não sei se você sabe, não existe propriedade privada no Brasil. Não existe propriedade no Brasil.
propriedade privada no Brasil. Aí você diz, mas eu tenho uma casa no meu nome. Eu tenho um carro no meu nome. Paga o IPTU? Você paga IPVA? Porque você não pode dizer hoje no Brasil, no estado que nós temos, que você tem uma propriedade. Uma vez que você tem que pagar para tê-la, o nome disso é aluguel. O nome disso é aluguel. E além disso, não sei que você sabe, a propriedade privada no Brasil não existe porque você não é o autor determinante do que você vai fazer com sua propriedade. Você não constrói do jeito que você quer, você não faz do jeito que você quer. E outra, a sua propriedade privada deve servir a um bem maior. Ou seja, se o Estado olhar para sua cara e disser assim, tua casa, Erlan, eu vou passar uma estrada por ela. Ele que vai determinar o quanto vale, vai te pagar o quanto ele acha que vale e você vai ter que sair da sua casa. Então me diga, onde é que tem propriedade privada aqui? Nem aquilo que eu trabalhei para ter é meu. Tudo que eu tenho para ganhar, eu ainda tenho que pagar uma parte para o Estado e tenho que declarar. Porque se eu não fizer isso, eu vou ser preso. Se não fizer isso, eu vou ter que pagar mais ainda do que eu já deveria ter pago. E alguém olhar para mim e dizer que isso é legítimo, que Deus ou Cristo aqui, ou Paulo, está legitimando esse tipo de coisa. Mas tem uns cabeça de minhoca que concordam plenamente com isso. Porque, infelizmente, são doutrinados a servir ao Estado. O Estado é o terceiro maior ídolo. Ele só perde para os outros dois maiores, que é mamão, o dinheiro e o ego, que é o primeiro. As pessoas idolatram o Estado porque acreditam que o Estado vão protegê-las, vão guardá-las e vão provê-las. A maioria do sonho das pessoas não é ser um empreendedor. A maioria do sonho das pessoas hoje no Brasil é ser um funcionário público. Ter estabilidade, né? Porque vem a estabilidade. Servir ao estabilidade Estado não existe. e ganhar o Estado. Mas isso não existe, irmão. Isso não existe. O Estado, irmão, o Estado, ele não produz. O Estado consome. Quem produz é o empreendedor. E é o empreendedor que está sustentando isso até um ponto que não seja mais sustentável ele estar aqui na nação. E hoje a gente vê o reflexo de tudo isso no atual governo, as estatais aí com rombos bilionários. Rombos bilionários. Ou seja, não dá lucro, está só consumindo um pouco. Só consome. A conta não fecha. A conta não fecha. Mas ele vai ser meu provedor. Irmão, estude. Um rombo do INSS. Estude. Veja com seus próprios olhos. Veja que contabilidade não está fechando. A conta não está fechando. Você não vai se aposentar. Tire isso da sua cabeça. Você disse que daqui a 10, 20 anos você não vai se aposentar. Não vai. Você não vai se aposentar. O INSS é uma pirâmide. Mas porque é o Estado que promove, é legítimo. Mas é uma pirâmide financeira. A conta não fecha e nunca vai fechar. O imposto de renda, a arrecadação está aumentando cada vez mais, mas a curva de life, meu irmão, é uma verdade. É um princípio econômico. Vai chegar um momento em que os grandes empreendedores, que as grandes empresas vão se picar daqui. Na verdade, já chegou. A gente já vê o êxodo industrial. A gente já vê grandes indústrias indo embora. A Lupo, né? A Lupo, ela foi agora recente, né? Foi para o Paraguai. Exato. O Paraguai hoje, se eu não me engano, a tributação de 10% para pessoa jurídica e 10% para pessoa física, somente. E aquilo que você produz fora do Estado não é tributado. Não é tributado. Então, meu irmão, como já diria, se você quer realmente protestar contra esse Estado, não somente contra o governo regente, mas contra o Estado em si, o seu voto não é com as mãos ali naquela urna, não. Você vota com o bolso. Deixe de financiar isso. Deixe de pagar feliz esse tipo de tributação que só faz financiar essa máquina, que só faz financiar esse ídolo que é chamado de Estado. Novamente, eu vou dizer a você, o homem foi dado a comer do suor do seu próprio rosto. Quando um homem tentava comer do suor do outro, é chamado de ladrão. Mas então por que quando o Estado faz isso eu quero legitimar? Cristo não está legitimando. Paulo não está legitimando. O que está fazendo é reconhecendo o papel do Estado. E o contrário, advertindo que se ele não cumprir esse papel, que se ele não cumpre esse princípio de promover a justiça e punir a injustiça, as pessoas não têm obrigação nenhuma de obedecê-lo. Não têm obrigação nenhuma de servi-los. E principalmente com o seu bem, principalmente com as suas finanças. Boa. E que nós deixamos também de ser
cabeça de minhoca, deixamos de ser otário em continuar elegendo essa turma do mal. Muitos acabam elegendo essa galera, dizendo, porque interesse pessoal, interesse próprio. Mas essa conta, ela vai ficar para o teu filho, ela vai ficar para o teu neto, para o teu bisneto, ela vai ficar para a tua geração. Você está causando um mal para a tua geração. Você está plantando esse mal para eles. E que nós possamos escolher melhor esses candidatos, agora, no ano que vem, não é isso? Possamos, de forma mais minuciosa, olhar quem nós estamos votando. Eu gostaria muito, Erlan, de ter esse olhar otimista. Eu gostaria muito de ter esse olhar otimista de que as eleições na nossa nação ainda têm esse papel regulamentório, que a gente pode promover outras pessoas para tentar ter mudança. Mas eu verdadeiramente vejo o cenário atual e vejo que o Brasil se encaminha para uma ditadura. Sim. Se encaminha para um regime que não vai ser mais por meios democráticos. Coloque bem isso. A democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. E quando ela falha, ela não pode ser consertada por meios democráticos. O primeiro passo para a instalação de uma ditadura é a eliminação da oposição. Qual é a oposição real que nós temos hoje? Nem temos uma oposição real e nem muito menos nós temos uma organização revolucionária armada. Como nós não temos nenhum nem outro, nós não temos mais uma resistência a promover legítima. Na verdade, ela começa pelo judiciário, né? Onde são feitas leis que... O judiciário se tornou o legislativo, o executivo, onde ele mesmo cria a lei, onde ele mesmo interpreta a lei, onde ele mesmo executa a lei. Nós não vivemos mais numa liberdade de expressão, onde você pode dizer o que você pensa, o que você quer, na hora que você quer, porque agora você pensa nas consequências que isso vai ter. Eu te pergunto, onde há a liberdade nisso? Onde está a democracia nisso? Onde está a liberdade de expressão nisso? A liberdade de eu me exprimir, de eu me expressar, está somente naquilo, se eu falar aquilo que o Estado quer que seja falado. Caso não, cale-se. E o nome disso é ditadura. Se você é corrupto, se você rouba, você não se torna inelegível. Agora, se você faz uma postagem na rede social ou que vai de desencontro com eles, você acaba se tornando inelegível. Assim aconteceu com aquele influenciador Pablo Marçal. Uma mulher escreveu com batom em uma estátua. Ela teve uma punição mais dura do que um estuprador. Ela teve uma punição mais dura do que um ladrão. Ela teve uma punição mais dura, irmão. Mais dura do que um criminoso. Te faço a pergunta, onde está a lógica nisso? Eu não posso, onde é a nossa temática, eu não posso acreditar que as escrituras defendam o patrocínio desse tipo de Estado, desse tipo de governo, desse tipo de liderança. Até porque, Afonso, se a gente for considerar isso, que as escrituras defendam, então as escrituras vão defender milícias que cobram da população menos favorecida das favelas, cobram impostos ali a eles. Exato. Cobram contas ali para poder estar ali. Para promover o quê? Promover segurança. Promover segurança. Promover bem-estar. Isso tudo que o Estado faz. Irmão, nem as ofertas e nem dízimos são obrigatórios, não. Deus disse, não é por obrigação, não, viu? Não é por obrigação. Deus se agrada àquele que dá com alegria. Deus se agrada com aquele que dá com voluntário, pelo voluntariado. Para Deus, se para Deus ele não impõe a tributação, ele não impõe a doação, ele não impõe o financiamento, porque eu acredito que para o Estado deve ser. Exato. Então, meu irmão, novamente, se você acredita que é legítimo, se você acredita que é certo, se você acredita que é um bem, que existe retorno do Estado para isso, continue contribuindo feliz. Continue contribuindo o máximo que você puder e der. Faça isso sorrindo, já que você tem na sua consciência limpa. Mas se você realmente acha que esse governo, que esse Estado que nós servimos hoje, ele é um Estado ilegítimo,
Ele é um Estado anticristão. Ele é um Estado que defende princípios que não são os seus. Pare de financiar. Pare de contribuir de legítima boa vontade com esse tipo de coisa. Irmão, o socialismo e o comunismo acaba quando o dinheiro acaba. Quando o dinheiro acaba, a farra acaba. Não existe. O socialismo e o comunismo só duram até eu ter dinheiro. Quando o dinheiro acaba, meu irmão, o Estado não produz. Ele consome. E quando ele consumir a última gota, ele quebra. Isso. Quando esse Estado voltasse a ser legítimo, se o Estado voltasse a defender os princípios cristãos, se o Estado voltasse a promover a justiça e a punir a injustiça, então a gente veria que o Estado não estaria limitando o trabalhador, não estaria aí apreendendo em feira barraca de quem está tentando viver honestamente. Não estaria oprimindo aí o pessoal que está tentando trabalhar, que está tentando se sustentar, que está tentando sobreviver a cada dia. E estaria punindo a injustiça. Mas o que a gente vê é o contrário. Então, como é que eu posso dizer que eu vou contribuir com esse tipo de coisa e vou deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que o dinheiro que está sendo usado para a sustentação desse império, para a sustentação desse desgoverno, desse Estado, é o meu? Como é que eu posso estar feliz com isso? Como eu posso estar feliz sabendo que o suor do meu rosto está servindo para regar esse tipo de coisa? Boa, boa, boa. Cara, já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Que bate-papo, na verdade. Que polêmica isso aí vai gerar nas redes. Mas antes de a gente poder concluir, queria que você deixasse uma mensagem para a galera. Uma mensagem cristã. Aos verdadeiros sustentadores, aos empreendedores, aqueles que acordam cedo e dormem tarde, aqueles que não têm a certeza se as contas vão fechar no final do mês, aqueles que se dedicam realmente a dar razão e tornar em realidade seus sonhos, seus planejamentos, os seus pensamentos. Todos nós sabemos que nós estamos nadando contra uma maré, que o Estado se torna o nosso principal opositor e também o nosso principal cobrador, onde ele quer fazer parte do nosso lucro, mas ele não quer fazer parte do nosso prejuízo, onde ele quer se fazer um sócio obrigatório, onde nós pagamos 10, 15, 20, 25, até 40% de rendimento. É o Estado que depende de você. Não é você que deve depender do Estado. O Estado lhe serve. Políticos, meu irmão, são seu funcionário. Não são seus patrões, não são seus chefes. Qualquer um. Ah, porque é Bolsonaro ou porque é Lula. Qualquer um que esteja ali, sentado na cadeira da presidência, do Senado ou da Câmara, ele é seu devedor. Você não é credor de nada. Eles não são credores de nada. O Estado nada produz, o Estado tudo consome. Tudo está nas nossas mãos. Somos nós que produzimos, somos a gente que acorda cedo e a gente que dorme tarde. Erga a sua cabeça, meu irmão. Você não é devedor de nada. Você não deve nada a eles. É eles que lhe devem. O Estado não pode ser o impedidor, meu irmão, dos seus sonhos. O Estado não deve ser o impedidor, meu irmão, das suas conquistas. Então, meu amigo, o Estado não é o seu provedor. O Estado não é o seu sustentador. O Estado não é o seu provedor. Quem tem essa função é Deus. É Deus que lhe dá a saúde, é Deus que lhe dá a sua providência, é Deus que lhe dá a capacidade, meu irmão, de você trabalhar cada dia, meu irmão, para ir atrás do seu pão. Você deve viver pelo suor do seu rosto. Você não vive pelo suor do rosto dos outros. E você também não deve permitir que os outros vivam através do seu, a não ser que seja a sua família. Boa. Chegamos ao final de mais um episódio. E que episódio, viu? Que assunto fantástico, que assunto polêmico. Mas antes da gente concluir, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar. Ajuda o podcast do Nada, para que do nada ele fique cada vez maior. Muito obrigado e até mais.